Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 12 do vestibular da Unicentro de 2018. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever para estar aí acompanhando o meu trabalho e também ajudando, na divulgação do meu trabalho. Vamos lá então? Sobre o estudo de posições relativas de duas retas no espaço. Nossa, teve um erro de digitação aqui. É espaço, tá? Assinale a única alternativa correta. Duas retas ou mais são coplanares quando não existe um plano que contém todas elas. Então, gente, o que significam, retas coplanares? São retas que elas não estão contidas em um mesmo plano, né? Então, imagine aqui que eu tenho um plano, tá? E aí eu tenho uma reta que está aqui neste plano, certo? E eu tenho um outro plano aqui. Vou desenhar aqui um outro plano, certo? Eu tenho um outro plano que contém uma outra reta. Vejam que eu não consigo encontrar aqui um plano que contenha as duas retas, né? Podem ser que duas retas estejam contidas em um mesmo plano, então eu digo que elas são coplanares, mas pode ser que essas retas elas não estejam contidas em um mesmo plano. Então aqui está falando para assinalar a única alternativa correta, né? Então duas retas ou mais são coplanares quando não existe um plano que contém todas elas. Então isso é o contrário, né, gente? Duas retas elas ou mais são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. Então esse item é falso, ele não é verdadeiro, certo? Então aqui nós falamos do item A. Item B diz que retas coplanares que não têm ponto comum são chamadas de retas paralelas distintas. Então imagine que eu pense, que eu pegue aqui, retas coplanares. Então eu estou falando de retas que estão em um mesmo plano, tá? E aí diz que retas que não têm ponto comum. Então eu vou pegar uma reta que está aqui, né? E é óbvio, gente, que para duas retas coplanares não terem pontos em comum, elas vão ter que manter uma mesma distância uma da outra, né? Elas vão ter que ser o quê? Retas paralelas distintas, certo? Então esse item B, ele está correto. É a única alternativa correta, mas a gente vai perpassar aí pelos outros itens para eu explicar para vocês por que eles são incorretos. Letra C. Retas que têm um único ponto em comum, certo? São chamadas de retas infinitas transversais, né? Gente, primeiro que reta é infinita, né? Mas retas que têm um ponto em comum aqui, a gente vai chamar do quê? A gente chama de reta concorrente, né? São duas retas que têm um único ponto aqui em comum. Então, a gente não usa essa nomenclatura na literatura de infinitas transversais. A gente diz que são retas concorrentes, certo? Então, por isso que ela é falsa. Item D. Duas retas, quando existe um plano que contém as duas, são chamadas de retas reversas coplanares. Oi? Presta atenção, gente. Coplanares são retas que estão contidas no mesmo plano. Reversas são retas que estão contidas em planos diferentes. Retas reversas é que eu não consigo encontrar um plano que contém as duas, certo? Então, não existe esse conceito de reversa coplanar e nem coplanar reversa. Reversa é uma coisa, coplanar é o contrário do outro, né? Então, totalmente errado esse item aqui B, por isso que ele é falso. Então, falso, né? E o item E diz que duas retas reversas são sempre concorrentes. Não, gente, isso aqui não acontece, né? Não implica a reta ser reversa ser sempre concorrente, né? Imaginem que eu tenho o item do desenho A ali, né? Pode ser que essas retas elas sejam reversas, né? Estejam contidas em planos diferentes, mas elas não se encontrem, elas não se cruzem, assim como pode acontecer delas não estarem, aí em um mesmo plano e elas se cruzarem, certo? Só que, gente, se duas retas elas conseguem, elas têm um ponto de intersecção, então eu consigo encontrar um plano que contém as duas retas. Ou seja, elas não vão ser reversas, né? Elas vão ser coplanares. Então, para que duas retas, elas sejam reversas, elas não podem ser concorrentes. Se elas forem concorrentes, elas vão ser automaticamente coplanares, porque aí, como elas serão, sendo concorrentes, terão um ponto em comum, eu consigo determinar um plano que contém essas duas retas, como eu estou falando de duas ali em específico,
Beleza? Então esse item aqui ele também é falso, portanto a alternativa correta, letra B, retas coplanares que não têm ponto comum, são chamadas de retas paralelas distintas. Espero que essa explicação possa ter ajudado nos seus estudos e até a próxima.